Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 18, dia 5 de agosto de 2023. Uma espécime do ministério de João Batista. Lucas 3, versículos 7 ao versículo 14. Ele disse, pois, às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: nós temos Abraão como nosso pai. Pois eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E as multidões lhe perguntavam: que faremos então? E ele lhes perguntou: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tiver nenhuma. E quem tiver comida, faça o mesmo. Os cobradores de impostos também vieram para ser batizados e lhe perguntaram: mestre, que faremos? E disse-lhes. Lucas 3, 7 a 14. Temos nesses versículos um exemplo de ministério de João Batista. É uma porção da Escritura que deve sempre ser especialmente interessante para uma mente cristã. O imenso efeito que João produziu sobre os judeus, embora temporário, é evidente em muitas expressões dos evangelhos. O testemunho notável que nosso Senhor prestou a João como um profeta maior do que qualquer nascido de mulher é bem conhecido por todos os leitores da Bíblia. Qual era o caráter do ministério de João? Esta é a pergunta para a qual o capítulo diante de nós fornece uma resposta prática. Devemos primeiro marcar a santa ousadia com que João se dirige às multidões que vieram ao seu batismo. Ele fala com eles como uma raça de víboras. Ele viu a podridão e a hipocrisia da profissão que a multidão ao seu redor estava fazendo e usa uma linguagem descritiva de seu caso. Sua cabeça não foi virada pela popularidade. Ele não se importava com quem se ofendia com suas palavras. A doença espiritual daqueles antes dele era desesperada e de longa data, e ele sabia que doenças desesperadas precisam de remédios fortes. Bem seria para a Igreja de Cristo se ela possuísse ministros mais claros em nossos dias, como João Batista. Uma aversão mórbida à linguagem forte, um medo excessivo de ofender, um constante recuar da franqueza e do falar claro são, infelizmente, características demais do púlpito cristão moderno. A linguagem não caridosa deve, sem dúvida, ser sempre preterida, mas não há caridade em lisonjear pessoas não convertidas, em abster-se de qualquer menção de seus vícios ou aplicar nomes suaves a pecados condenáveis. Há 2 textos que são muito esquecidos pelos pregadores cristãos. Em uma está escrito: ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós. Lucas 6, 26. Na outra está escrito: estou agora tentando ganhar a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se estivesse tentando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Devemos notar, em segundo lugar, quão claramente João fala a seus ouvintes sobre o inferno e o perigo. Ele lhes diz que há uma ira vindoura. Ele fala do machado, do julgamento de Deus e de árvores infrutíferas sendo lançadas no fogo. O assunto do inferno é sempre ofensivo à natureza humana. O ministro que insiste muito nisso deve esperar ser considerado bárbaro, violento, insensível e bruto. Os homens adoram ouvir coisas suaves e ouvir falar de paz e não de perigo. Isaías 30:10. Mas o assunto do inferno é aquele que não deve ser retido, se desejamos fazer o bem às almas.
É um que nosso Senhor Jesus Cristo apresentou frequentemente em seus ensinamentos públicos. Aquele Salvador amoroso que falou tão graciosamente sobre o caminho para o céu, também usou a linguagem mais simples sobre o caminho para o inferno. Cuidemos-nos de ser sábio acima do que está escrito e mais caridoso do que a própria Escritura. Que a linguagem de João Batista fique profundamente gravada em nossos corações. Nunca nos envergonhemos de confessar nossa firme crença de que há uma ira vindoura para os impenitentes e que é possível que um homem se perca assim como seja salvo. Ser silêncio sobre o assunto é uma terrível traição às almas dos homens. Isso apenas os encoraja a perseverar na maldade e alimenta a velha ilusão do diabo em suas mentes. Vocês certamente não morrerão. Gênesis 3:4. Esse ministro é certamente o nosso melhor amigo, que nos fala honestamente sobre o perigo e nos adverte, como João Batista, a fugir da ira vindoura. Nunca um homem fugirá, até que ele veja que há motivo real para ter medo. Ele nunca buscará o céu, até que esteja convencido de que está a caminho do inferno. A religião na qual não há menção ao inferno não é a religião de João Batista ou de nosso Senhor Jesus e seus apóstolos. Devemos notar, em terceiro lugar, como João expõe a inutilidade de um arrependimento que não é acompanhado de frutos na vida. Ele disse à multidão que veio para ser batizada: produza frutos dignos de arrependimento. Ele lhes diz que toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Esta é uma verdade que deve sempre ocupar um lugar de destaque em nosso cristianismo. Nunca pode ficar muito forte em nossas mentes que falar e profissão religiosa são totalmente inúteis, sem prática e prática religiosa. É inútil dizer com nossos lábios que nos arrependemos, se não nos arrependermos ao mesmo tempo em nossas vidas. É mais do que vão. Gradualmente cauterizará nossas consciências e endurecerá nossos corações. Dizer que sentimos muito por nossos pecados é mera hipocrisia, a menos que mostremos que realmente sentimos muito por eles, abandonando-os. Fazer é a própria vida de arrependimento. Não nos diga apenas o que um homem diz na religião, diga-nos antes o que ele faz. A conversa dos lábios de Salomão tende apenas a pobreza. Provérbios 14:23. Devemos marcar em quarto lugar que golpe João dá a noção comum de que a conexão com pessoas piedosas pode salvar nossas almas. Não comecem a dizer a si mesmo. Ele diz aos judeus: temos Abraão como nosso pai, porque eu vos digo que Deus é poderoso para suscitar filhos de Abraão destas pedras. A força que essa falsa noção conquistou no coração do homem em todas as partes do mundo é uma prova comovente de nossa condição decaída e corrupta. Milhares sempre foram encontrados em todas as épocas da igreja que acreditaram que a conexão com homens piedosos os tornava aceitáveis aos olhos de Deus. Milhares viveram e morreram na ilusão cega de que, por estarem aliados a pessoas santas, por laços de sangue ou membros da igreja, eles mesmos poderiam esperar ser salvos. Que seja um princípio estabelecido conosco que salvar a religião é uma coisa pessoal, é um negócio entre a própria alma de cada homem e Cristo. De nada nos beneficiará no último dia ter pertencido à igreja de Lutero, ou Calvino, ou Cranmer, ou Knox, ou Owen, ou Wesley, ou Whitefield. Tínhamos a fé desses homens santos? Nós cremos como eles creram? E nos esforçamos para viver como eles viveram? E para seguir a Cristo como eles o seguiram? Esses serão os únicos pontos em que nossa salvação se voltará.
Não salvará nenhum homem ter o sangue de Abraão em suas veias, se ele não possuir a fé de Abraão e não fizer as obras de Abraão. Devemos observar, por último, nessas passagens, o teste de sinceridade que João aplicou às consciências das várias classes que vieram ao seu batismo. Ele pediu a cada homem que fez uma profissão de arrependimento que começasse por romper com aqueles pecados que o assediavam especialmente. A multidão egoísta deve mostrar caridade comum uns aos outros. Os publicanos não devem exigir mais do que é devido. Os soldados não devem fazer violência a nenhum homem e se contentar com seus salários. Ele não quis dizer que ao fazê-lo, eles expiariam seus pecados e fariam as pazes com Deus. Mas ele quis dizer que ao fazê-lo, eles provariam que seu arrependimento é sincero. Deixemos a passagem com uma profunda convicção da sabedoria deste modo de lidar com as almas, e especialmente com as almas daqueles que estão começando a fazer uma profissão de religião. Acima de tudo, vamos ver aqui o caminho certo para provar nossos próprios corações. Não devemos nos contentar em clamar contra pecados aos quais, por temperamento natural, não estamos inclinados, enquanto lidamos gentilmente com outros pecados de caráter diferente. Vamos descobrir nossas próprias corrupções particulares. Deixe-nos conhecer nossos próprios pecados que nos assediam. Contra eles, direcionemos nossos principais esforços. Com estes, vamos travar uma guerra incessante. Deixe o rico romper com os pecados do homem rico e o pobre com os pecados do pobre. Deixe o homem jovem abandonar os pecados da juventude e o velho os pecados da velhice. Este é o primeiro passo para provar que estamos falando sério, quando começamos a sentir sobre nossas almas. Somos reais? Somos sinceros? Então vamos começar olhando para casa e olhando para dentro. Amém e amém. Tem continuação. Senhor, abençoe nosso estudo no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.